Inovação é uma das palavras de ordem na economia atualmente. É quase uma unanimidade dizer que para crescer é preciso inovar. Porém, cada vez mais vem se entendendo que a prática da inovação deve estar aliada ao compromisso ambiental e social. É o que chamamos de desenvolvimento sustentável, que é aquele que consegue atender às necessidades da atual geração sem comprometer a existência das gerações futuras. É possível dizer que hoje a competitividade das empresas está na capacidade delas empregarem tecnologias e métodos mais avançados para que a gestão seja sustentável. Isso irá reforçar, inclusive, a imagem da marca no mercado e, com isso, garantir mais rentabilidade. De acordo com a pesquisa realizada pela Tetra Pak em 2017, 56% dos brasileiros preferem adquirir produtos sustentáveis. Mas será que você aí em casa tem entendimento sobre a relação entre inovação e sustentabilidade? Um projeto aqui da UPF vem analisando os processos de decisão dos consumidores e sua relação com o meio ambiente. Além disso, o projeto estuda o desenvolvimento de produtos orientados à inovação sustentável. Tema importante, não é? Pois é sobre isso que vamos falar no Universidade Aberta de hoje. Fique com a gente. Hoje vamos conversar com a professora doutora Janine Fleite de Medeiros. Ela é coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação em Produtos Ambientalmente Sustentáveis. Mas antes dessa conversa, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo, que traz um exemplo de uma iniciativa sustentável no mercado. Tem gente que olha para tudo isso empilhado e já quer pôr no lixo. Outros pensam em limpar e organizar tudinho. Mas ninguém imagina que dessa pilha toda saem coisas assim. No ateliê da IT do Pinga, nada é lixo. Eles trabalham com luminárias de materiais recicláveis. Tudo aqui vira arte reutilizada. E esse trabalho, que era apenas um hobby, virou paixão para os dois. Acho que eu fui me apaixonando por isso, né? E fui sentindo essa necessidade por gostar mesmo, né? Eu acho que esse negócio de pesquisa que foi me aguçando essa minha paixão, esse meu amor que eu tenho hoje pelo trabalho, né? E tu vê que pode ser transformado completamente, né? Um material ser transformado, mudando formas, mudando texturas, mudando cores e mudando inclusive a função, né? O material usado por eles, muitas vezes, é encontrado em containers de lixo. Eles podem até não usar naquele momento, mas guardam para outra oportunidade ou outra pessoa. O lixo de um homem é o tesouro do outro, que é o caso dessas peças, que a gente, né, muitas vezes nós procuramos coisa no lixo, não é que a gente procura no lixo. Tu tá num container, o cara botou uma luminária quebrada pro lado de fora, a gente junta, traz. Um dia eu vou usar ela, vou guardando. E muita gente, amigos que trabalham com outras coisas também, que às vezes tá precisando de coisa, eu digo, mas eu tenho peça tal para ti. Acabo solucionando o problema dele com peças que eu guardei, que achei na rua. E quem vê o resultado do trabalho deles não imagina todo o processo envolvido na transformação desses materiais. Primeiro, a primeira coisa que a gente faz, claro, faz o contato com o cliente, vê o que o cliente quer, né? O que ele precisa, qual a necessidade dele. Aí a gente vai para as medidas, vê qual é o ambiente, o que existe no ambiente, o que dá para né, combinar uma coisa com a outra. Aí vamos para a medida, vai para o desenho, é feito todo o projeto, aí depois entra-se em contato de novo com o cliente, faz toda a explanação do projeto, né? E vai seguindo, vai seguindo. A sustentabilidade praticada pela IT e pelo Pinga, além da renda, traz muita satisfação para os dois. Mas o mais gratificante, eu acho que é você saber
né, que conseguiu fazer isso, e às vezes as pessoas estão admirando, curtindo, gostando, mas nem sabem que é de um processo todo que voltou para a vida. Voltou para a vida, exatamente. A melhor parte de todo esse meu trabalho é isso aí. Primeiro é tirar lixo do mundo, coisas que iam fora. E segundo é a pessoa também que quer ter a peça dele restaurada, o brinquedo antigo, o rádio que era da avó. Isso, a satisfação do cliente é a minha satisfação. Professora Janine, tudo bem? Tudo jóia. Que história bacana, né? Que Sim. Deixa a gente com um astral legal, estimula a pensar sobre isso. Professora Janine, tu que é da área da administração, cruzada com a área da publicidade, cruzada com a área da tecnologia, queria que tu comentasse um pouquinho o conceito de sustentabilidade, porque essa é um conceito interdisciplinar mesmo, né? E até bem pouco tempo atrás, quando se pensava em sustentabilidade, se pensava nos aspectos mais financeiros. Econômico, né? E agora se pensa muito na questão ambiental também. Afinal, o que é que esse conceito envolve quando a gente fala em sustentabilidade? Quando a gente fala em sustentabilidade hoje, justamente, a gente tem que trabalhar o econômico, a gente não vai fugir do econômico, né? Mas entra junto, pesando da mesma forma as questões ambientais e também as questões sociais, né? Então já se entendeu há muito tempo que não adianta apenas o sucesso econômico, né? Porque não vai haver recursos suficientes para manter esse sucesso, né, das organizações. Por mais que todos nós, que a gente vive em uma sociedade de consumo, originalmente a minha área de pesquisa é a área mercadológica, né? Então a gente vive o estímulo à compra de produtos, a valoração das marcas. Por mais que a gente trabalhe muito isso, chega num ponto em que se entende assim, não há mais como seguir desta forma, né? A gente tem uma capacidade de produção limitada. Então, como que nós vamos fazer para que as empresas continuem trabalhando, né? É uma função importante, precisamos sobreviver, né? Vivemos em uma economia, todavia a gente tem que fazer isso sem comprometer as outras gerações. E a gente precisa fazer isso de uma forma que as pessoas próximas estejam envolvidas e não fiquem à margem. Então essa é a ideia da sustentabilidade, né? É conseguir integrar as pessoas que estão próximas às organizações para que elas também sejam agentes de todo esse processo de mudança que é necessário. Nesse sentido, eu fico pensando um pouco sobre a perspectiva do consumidor, né? Porque hoje um produto sustentável, ele muitas vezes é mais caro. Sim. Às vezes por carregar o valor de ser sustentável, sim. Às vezes porque o processo que dá resultado é um processo que exige maior investimento. Mas, por outro lado, comprar algo que vem de um processo sustentável ainda assim é consumir. Sim. Como é que se trabalha esse equilíbrio? É um conflito, né? Exatamente, é um conflito. Existem correntes que falam que é preciso, que o desenvolvimento sustentável exige que a gente freie o crescimento, né? E existem outras correntes que dizem que não, né? Que a gente precisa continuar consumindo, mas as nossas escolhas precisam ser mais sustentáveis. E aí alguns conceitos começam a ganhar corpo e começam a se disseminar, tanto na questão dos empresários quanto dos próprios consumidores. Por exemplo, consumo compartilhado, né? Então a gente tem hoje uma tendência muito forte de produtos em que a gente deixa de adquirir o bem, a gente não deixa de usufruir do benefício que ele nos proporciona, mas a gente não compra ele, né? Então, um exemplo muito simples, que todas as pessoas já devem ter visto, se entra nas bicicletas compartilhadas, né? É uma alternativa. Você não deixa de ter o benefício, mas você não está comprando o produto, levando para casa, guardando ele, usando eventualmente. Então, você otimiza o uso daquele produto e compartilha com outras pessoas. Dá para fazer isso com outros produtos? Sim, com vários outros, né? Nesse sentido, a Europa é um continente já bem mais avançado do que nós, né? Eles já estão à frente nesse sentido. E eles têm menos recursos de matéria-prima que a gente, exatamente. por Então, exemplo. eles começaram a se preocupar com isso muito antes de nós. Mas a gente já tem belos exemplos de
alternativas que estão sendo pensadas para a promoção desse consumo compartilhado, né? Lojas que alugam material, por exemplo, cadeirinha para bebê, brinquedo, né? Cujo ciclo de vida seria muito curto de utilização. Então, para que comprar, né? Você não compra, você aluga, usa por aquele tempo a onda e depois dos brechós, você... por exemplo. Exatamente, que a gente tem... que não é nova, né? Mas que hoje se reinventa dentro deste novo conceito. E o que se percebe? Sim, os produtos desenvolvidos com uma tecnologia mais limpa, eles têm um preço superior. Há esta percepção. Mas alguns estudos que a gente já fez mesmo, em parceria com a URGS, eles sinalizam o quê? Que há uma elasticidade, que há uma tolerância do consumidor e que isso não está relacionado à renda. Aqueles que têm uma renda superior e uma escolaridade superior estão mais dispostos a pagar mais. Não. Todos os consumidores, eles entendendo que há um benefício, existe uma tolerância. Lógico que essa tolerância ela não é de 10%, mas há uma tolerância. Então, a indústria precisa estudar alternativas para entregar para o consumidor um produto que, ok, ele vai ficar um pouco acima, mas esse um pouco acima significa que eu estou comprando algo que vai durar mais, algo que não vai comprometer o ambiente, algo que vai gerar emprego para alguém que está próximo de mim. Então, essa é a ideia. Aí entra uma outra questão, Janine, que vai bem ao encontro, acho, da tua área, que é como comunicar isso para o consumidor. Como deixar esses 3 aspectos muito claros na hora que eu tô lá no mercado, que eu não tô pensando nisso, ou que eu tô numa loja, que eu não tô pensando propriamente nisso, e que me deparo com esse produto. Como é que isso é comunicado? A gente tem os selos nas embalagens, né? A comunicação elaborada da forma tradicional. Mas, inclusive, a gente tem trabalhado aí com os professores da Faculdade de Artes e Comunicação num outro estudo que envolve biologia evolutiva, né? Que nos diz o seguinte: por natureza, dentro desta lógica de evolução, né, que a gente tem ali do Darwin, nós não somos sustentáveis, né? Existem nós somos predadores. Nós somos predadores, né? Nós somos focados no interesse próprio, né? A gente também prioriza o status relativo. É melhor eu ter uma casa maior do que a tua, do que eu ter uma casa grande, né? A gente tem dificuldade de visualizar o longo prazo, gerações futuras. Não, mas eu tenho alimento, né? Então, é legal eu me preocupar, mas até que ponto efetivamente a gente tem essa preocupação? Vou comprometer o meu dia a dia? Isso, em função disso. Então, a gente estudando, né, essas 5 principais forças, o que a gente está fazendo? Publicitários aí, né? A gente pegou o texto publicitário e aí a gente tem tanto o apelo racional, que é muito usado na propaganda, quanto o apelo emocional. Aí nós optamos por trabalhar com o humor e a gente construiu para um produto fictício, sustentável, diferentes textos publicitários, né? Justamente tentando entender se a gente mudando o argumento, se isso modificaria, né, a percepção do sujeito. Modifica, né? O texto de humor não foi bem aceito, mas os textos racionais foram, né, frente ao apelo tradicional. Então, aí a gente entende que, sim, a gente pode ter um caminho, né, de comunicação em que a gente assume que nós não somos, por natureza, sustentáveis. Mas, sim, se a gente for sustentável, a gente vai melhorar o nosso indivíduo, a nossa qualidade de vida, o eu. A gente também vai ter um status, né, perante os outros. Olha, ele é sustentável, olha que bacana que ele é. Então, tem como você trabalhar. Sim, são pesquisas... Mas é preciso um esforço, né? É preciso um esforço, não adianta... o tradicional, né? E também existe a ideia de marketing verde, de algumas organizações que assumiram esse posicionamento sem efetivamente desenvolverem ações reais de sustentabilidade. Então, isso gera um problema, né? Uma ideia negativa associada. Não pode ser. Então, por isso tem que ser um processo muito correto, né? Onde a organização efetivamente tenha lá nos seus pilares, nos valores, a questão de sustentabilidade. É da estratégia organizacional que vai para uma área de pesquisa e desenvolvimento, que vai priorizar a sustentabilidade. Então, se não for um pensar coletivo, não vai funcionar, né? Bom, antes da gente continuar a nossa conversa, eu gostaria muito de conferir o depoimento da Amanda. Faz pouco tempo que ela está no projeto, pelo que a professora Janine contou, mas ela já se encantou com a pesquisa. Vamos ouvir. Eu
resolvi entrar no projeto porque eu sempre digo que a gente tem que viver o agora, mas pensar no depois. E a pesquisa é uma coisa que vai favorecer não só agora na graduação, mas caso eu quiser continuar estudando. Então eu tenho essa pretensão, foi por isso que eu comecei a participar do projeto. Desde então tem sido uma experiência única na minha graduação, porque eu nunca tinha me envolvido com pesquisa antes e agora eu vejo o quanto que ela é importante para as pessoas, para a sociedade e agora para a minha vida acadêmica, porque ela faz com que a gente veja as coisas de outra maneira e nos permite que a gente faça muitos questionamentos. Até então eu não tinha noção da dimensão de assuntos como sustentabilidade e inovação e agora eu vejo quantas áreas podem se envolver com esses temas, trazendo outras perspectivas e buscando uma tecnologia mais ecológica. Voltamos com o Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora Janine de Medeiros, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação em Produtos Ambientalmente Sustentáveis. Mas antes de voltarmos com a conversa, confere o nosso Fique Sabendo de hoje. Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis. Outros, porque seu processo de produção consome menos energia. Até mesmo produtos que geram renda para cooperativas, artesãos ou comunidades de baixa renda podem ser considerados sustentáveis. Mas afinal, o que é um produto sustentável? O produto sustentável nada mais é que aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida. Professora Janine, estávamos conversando aqui no intervalo da interdisciplinariedade que se constitui o próprio projeto, né? Sim. Então tem esse braço da comunicação, mas também tem em outras áreas, sim, né? A pesquisa se desenvolve. A pesquisa, eu integro 2 programas de mestrado aqui na universidade, na área de administração e também nas ciências ambientais. Então, os alunos de mestrado, eles já interagem, né, com formações distintas. Então, lá, ciências ambientais, você tem um pé muito forte na área mais natural mesmo, né? Alguns alunos da engenharia estão lá, outros estão no mestrado em administração, então aí já temos uma interação. Uma outra questão é que o projeto, ele acaba envolvendo as diferentes áreas porque ele tem objetivos que são multidisciplinares. Então, um primeiro objetivo está mais vinculado à gestão, né, que é a área de administração. Um segundo objetivo, ele está mais vinculado às inovações, né? Inovações, por exemplo, agora a gente tem um bolsista da engenharia de alimentos que está trabalhando a pesquisa de embalagens ativas, né, que é mais tecnologia, então a área de exatas. E nós temos toda essa questão do comportamento do consumidor e de comunicar via embalagem, via anúncio, redes sociais, como que a gente comunica efetivamente e gera uma atitude que seja, né, um comportamento, porque por mais que muitas vezes as pessoas declarem a atitude sustentável, elas não têm o comportamento. Então, como que a gente pode se utilizar da comunicação, das ferramentas, dos meios para que a gente promova isso? E aí a gente traz os alunos da comunicação. E os alunos da graduação daí, da né? graduação. Tanto eu tenho bolsistas de graduação hoje, da administração, da publicidade e propaganda e da engenharia, né? E o mestrado tem alunos que têm formações também distintas. Uma filósofa, uma engenheira ambiental, 2 engenheiros de produção. Então, e eles trabalham conjuntamente dentro deste projeto. Isso. Eu gosto de perguntar isso para os professores que vêm aqui compartilhar os seus projetos, tanto de pesquisa como de extensão conosco, porque a gente não escapa, né? Todo santo programa, o nosso telespectador que está aí em casa nos assistindo, junto comigo vai tomando essa consciência de que hoje não se faz mais nada sem pensar de forma interdisciplinar. Porque cada movimento social, econômico,
que nós fazemos, nós estamos envolvendo diferentes áreas. Na área da saúde, né? Na área da educação, quer dizer, é tudo interdisciplinar. Sim. E agora tu falaste das embalagens, me chamou muito a atenção, né? Porque um produto, ele não é só o produto, ele é a embalagem. E aí a gente tem toda uma problemática do plástico, né? Que gera N problemas, que não somos só nós aqui que estamos falando, né? Os pesquisadores, está na mídia, né? Toda a problemática ocasionada por esse consumo excessivo, né, desregrado, não racional que a gente faz de plástico. Então, como que a gente pode melhorar isso? Que alternativas a gente tem para melhorar isso, né? Uma outra temática bem interessante que a gente está tendo, além da ideia do produto-serviço, vamos usar de forma compartilhada, que é um conceito antigo, mas que agora ganha força em função da sustentabilidade. Como eu posso estender o ciclo de vida do produto com o serviço, né? Então, não está funcionando mais, tem que trocar? Será que precisa trocar? Será que não vale investir na manutenção disso? As indústrias, até pouco tempo atrás, elas estavam orientadas à obsolescência programada. Quanto antes o ciclo terminar, melhor. Às vezes era uma pecinha. E não tem mais como substituir, tu vais ter que adquirir um novo. Agora não, agora a ideia é que as próprias organizações entendam que através do serviço elas podem ter resultado econômico, elas podem vender serviço. Elas vão começar a associar o serviço ao produto. Associa o serviço ao produto e amplia este ciclo de vida. Então você faz com que o produto chegue lá ao seu final de vida, você retarda ao máximo isso, né? É um outro momento, é um outro conceito. Você, obviamente, precisa inovar até mesmo a tua forma de pensar, né? O que, seguidamente, é um conflito dentro de culturas organizacionais. Que a gente foi educado para a descartabilidade, né? Exatamente. A nossa geração, ela é uma geração do copo plástico, né? Tem lá, quando a gente estuda lá a sociedade de consumo, né? Uma linha lá do Baudrillard, né? Que é o autor da sociedade de consumo, ele vai dizer lá, olha, o consumo é um fruto de um processo de aprendizado social. Exatamente. Quer dizer, tu aprende, o que a gente aprendeu? Aprendeu a usar e botar fora, né? Exatamente. Então, como que tu vai lá para infância, né? E aí, a menina que é filósofa, a Daniela, que está no mestrado em Ciências Ambientais, ela justamente está estudando isso, até que ponto, se a gente, através da legislação, junto à educação, desde a primeira infância, será que a gente não consegue melhorar o sujeito consumidor, né? Então, será que sim? Será que não? E aí vamos pegar, então, lá na biologia evolutiva essas características, como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode comunicar, porque tudo é comunicação, né? O processo de educar, ele tem muito de comunicar. Janine, eu também fiquei pensando agora quando tu falou da questão da gestão, né? E eu fiquei pensando na gestão das pessoas, porque quando tu desloca as pessoas de um processo para colocá-las dentro de um processo sustentável, é preciso que elas comprem isso. Como recursos humanos do processo de produção do bem ou do serviço, que elas comprem essa lógica, né? Porque senão... Na verdade, as organizações, todo o movimento de sustentabilidade, ele começa como uma imposição de legislação, né? Então, as organizações, elas precisam melhorar os seus processos e não começa por produto, começa por processo, de uma forma reativa. Ou eu me adapto ou eu serei multado, né? E isso, automaticamente, pela nossa forma de agir, faz com que a gente... Não, então, peraí, então a gente vai ter que mudar, né? Então, hoje a gente já vê dentro das organizações... Nas organizações pequenas ainda é incipiente, muitas vezes, mas nas organizações maiores, uma consciência, né, de que sim, elas precisam ser sustentáveis. Algumas vezes não porque isso seja a natureza delas. Elas não nasceram assim, diferente de muitas novas empresas que hoje nascem já com esse conceito. Elas não, mas elas entendem que se elas não fizerem isso, elas vão ficar à margem. Então, automaticamente, elas abraçam a causa nesse sentido. E aí a gente trabalha, por exemplo, na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, já se sabia há muito tempo que é preciso desenvolver de forma integrada entre as áreas. A questão sustentável exige cada vez mais essa integração. Então, automaticamente, aqueles que estão no mercado, que chegam para uma área mais tecnológica com essa demanda, eles contaminam, né? A equipe como um todo. As equipes precisam ser multidisciplinares. Se elas não forem, não vai dar certo. Né? Já se sabe, isso já é confirmado. Até porque faltam habilidades daí, né? Exatamente, você precisa compor com diferentes sujeitos, né, essas equipes. E uma questão que aparece em diferentes estudos no Brasil, fora do país, sobre o desenvolvimento desses produtos sustentáveis, é que a gente precisa
justamente de pessoas que tenham outras formações, né? Que tenham esse olhar. E elas vêm para a equipe e elas têm sido bem aceitas dentro das diferentes equipes das quais elas fazem parte. Porque elas trazem essa bagagem, né? Que daqui a pouco um engenheiro mecânico de formação dura não tem, mas aí vem um biólogo para esse grupo e ele traz essa contribuição. Então, esses estudos seguidos, né, que ainda são replicados, eles já há algum tempo apontaram isso. E eu fico pensando, conheço um pouco da tua produção, né, no sentido de pensar que, assim, como esse tema ele é relevante não só aqui em Passo Fundo, mas ele tem um apelo mundial, né, Sim. que tu tem conseguido muitos espaços em revistas internacionais para discutir essas questões, né? Como é a receptividade dessa pesquisa fora do Brasil? Eu comecei a trabalhar com a sustentabilidade em 2010, né? Então, o que eu percebi? Que era um tema de muito interesse, não só aqui, mas fora do país, né? E, obviamente, a pesquisa ela vai se consolidando, né? Ela vai melhorando, respondendo algumas questões e, a partir disso, a gente começa a olhar para outros lados, né? Eu entendo que hoje há muito espaço para a produção feita no Brasil. O Brasil, ele é um país que gera interesse, né, de outros pesquisadores, pela diversidade, pela capacidade que nós temos, sim, de inovar e de gerar soluções criativas para problemas, né, corriqueiros. Então, isso faz com que a gente consiga um espaço bem interessante, sim, de produção e que a gente consiga dar visibilidade internacional para essa produção, trabalhar em conjunto com outros pesquisadores. Hoje a gente tem um trabalho em conjunto com a professora Rosa Maria D'Angelico, na Universidade de Roma, na Itália, onde ela também trabalha essas temáticas de sustentabilidade. A gente faz estudos aqui, ela faz estudos lá, então vamos comparar isso, né? A Holanda também é um país que tem muitos estudos na área, que trabalha em conjunto conosco, em pesquisas. Então, na verdade, você acaba trabalhando aqui, né? Mas são temas de interesse mundial. E isso faz com que você estabeleça essas relações com outros pesquisadores de outras universidades e essa troca ela é muito bacana. Não só para os pesquisadores, mas para os alunos que estão se formando pesquisadores, né? Porque eles enxergam outras realidades, a gente compara, então a gente pode estudar outras questões. A diferença cultural interfere? Sim, interfere. Como que a gente pode ajustar um modelo a partir disso? E essa troca, ela é muito positiva. Falando em alunos, agora é a vez do depoimento da aluna Camila, que é bolsista do projeto. Esse projeto, ele melhorou várias coisas na minha vida acadêmica e profissional. Então, na minha vida acadêmica, ele permitiu aprender melhor como realizar pesquisas científicas, escrever artigos científicos, o que me ajudou bastante, inclusive, no trabalho de conclusão do curso da graduação. E hoje, como aluna de mestrado, eu vejo quanto esse projeto ele foi importante para me ajudar a estar aqui hoje, para que eu consiga manter um bom desempenho no mestrado e para a minha vida profissional daqui em diante. Outro benefício do projeto são as publicações em journals e eventos, o qual eu tive a oportunidade, junto com uma colega, de participar de um importante evento da área de produção mais limpa no ano de 2017 e apresentar o artigo que nós realizamos durante o projeto, o que é uma experiência muito boa e interessante, pois nos permite conhecer outros pesquisadores e estudantes da área. Professora Janine, muito obrigada pela tua presença e que bacana saber que essa pesquisa, esse assunto é debatido e que tem tanto contato, compartilha com tantas áreas, com tantas pessoas aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, Bibiana, da gente estar aqui, de divulgar o projeto, a oportunidade para os alunos também, né, eles ficaram super felizes em poder participar, então muito obrigada. Bom, e se você gostou do programa, pode ver de novo na íntegra no canal do YouTube. E a nossa reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo. Até lá!